Você se formou em psicologia, mas e agora? O diploma está na mão, mas junto com ele vem as dúvidas e as inseguranças. E a pergunta que não quer calar é: por onde eu começo? A jornada entre a teoria da faculdade e a prática do consultório pode ser solitária e cheia de desafios. Como conseguir os primeiros clientes? Como lidar com a gestão financeira sem nunca ter aprendido sobre isso? E como você vence a síndrome do impostor que insiste em aparecer? Se você se identifica com essa questão, seja muito bem-vindo ao PsicoStart. Eu sou o Vitor e junto com meu grupo vamos te apresentar e vamos comentar sobre os desafios e as delícias do início de carreira em psicologia. A cada episódio trazemos histórias reais de profissionais que já passaram por esse caminho e que hoje compartilham suas experiências para iluminar a sua jornada. Prepare-se para uma dose de inspiração, dicas práticas e, acima de tudo, para saber que você não está sozinho. Episódio 2 – Dê a cara à tapa. Olá, PsicoStart! No episódio de hoje, nós vamos mergulhar fundo naquela ansiedade que bate na porta lá pelo 5º semestre. O que eu vou fazer depois de me formar? Para conversar sobre essa jornada, eu convidei o psicólogo Vitor Hildebrandt Schmidt. O Vitor é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e é especialista em terapias cognitivo-comportamentais. Na nossa conversa, ele falou sobre a importância de descobrir o seu perfil e a necessidade de dar a cara a tapa ainda na graduação, visitando os locais e trabalhando e se aventurando. Vamos ouvir? Normalmente, quando alguém está na faculdade, de primeira a quinta fase, que é o que eles usam de média, essa pessoa está preocupada se ela escolheu o curso certo. De primeira a quinta, até metade do curso, né, que eles falam. Depois, quando bate a quinta fase e não foi diferente comigo, vira outra preocupação: o que eu vou fazer depois de me formar? Que é uma pergunta extremamente saudável de se fazer. O que eu vou seguir? Porque a gente chega na universidade e tem 1 milhão de áreas. Lá tinha psicologia do esporte, tinha psicologia dentro das organizações, tinha trabalho de preparo de aposentadoria, tinha trabalho de reorientação profissional, que era, por exemplo, se fosse um advogado e quisesse mudar de carreira, existe um preparo para fazer isso, não é só largar a tua vida e seguir uma outra área. Então, começaram a se apresentar muitas áreas. Esse sentimento é muito comum. A faculdade nos apresenta esse 1 milhão de áreas e a pressão para escolher um caminho é real. O Vitor conta que para ele a única forma de descobrir era exatamente experimentando. Aí veio os estágios. Nos estágios, que eles eram nos 2 últimos anos da graduação, mais algumas visitas que a gente fazia, alguns tempos que a gente passava. E nisso eu passei por CAPS, eu passei por hospital, maternidade, eu passei por empresas, 2 empresas diferentes. Eu passei também pelo colégio de aplicação, que eu queria fazer o máximo possível. Porque se eu não sabia o que eu deveria escolher, a forma de eu descobrir é dando a cara a tapa. Não vai ser pensando dentro aqui da minha casa, da minha sala, que eu vou tomar essa decisão. Vai ser quando eu chegar no ambiente e ver: será que eu me sinto? Consigo me imaginar trabalhando numa escola? Consigo me imaginar trabalhando numa empresa? Num hospital? E essa atitude de dar a cara a tapa é o que o Vitor chama de encontrar o seu perfil. Não é sobre a teoria que gostamos, mas é a realidade do dia a dia daquela atuação. Todas essas são perguntas que, quando o estudante ele vai ingressar no local onde um psicólogo trabalha, ele tem que sempre se perguntar. O primeiro lugar que eu visitei na época da graduação foi o Detran. Eles sortearam numa pilha assim todos os lugares que tinham psicólogos com contatos para a gente visitar, e eu puxei assim: psicólogo do Detran. Eu fiquei: meu Deus do céu, de todos os lugares eu não faço a menor ideia do trabalho dessa pessoa. Eu imaginava, aplicava uns testes e era isso aí. E eu tive que ir fazer a entrevista com a psicóloga do Detran, e depois, essa entrevista foi depois de eu tirar minha carteira com ela. Foi depois de tirar a carteira. Então eu lembro que naquele momento ela até estranhou por que eu tinha voltado naquilo, porque ela reconheceu. Ela até tinha perguntado antes. Então, assim, essas visitas que são feitas nos locais de trabalho são essenciais. Então, assim, eu consigo me imaginar trabalhando num postinho, visitar mais de um postinho.
conversar com o psicólogo do postinho. Falar assim, qual é o teu dia a dia? Porque não é só o trabalho, aquela dinâmica, tem também a parte burocrática de todos eles. A gente sabe que tem a documentação e tudo isso, a gente tem que estar ciente para se imaginar no meu dia a dia. Eu consigo me imaginar acordando cedo para ir lá? Consigo me imaginar indo até o postinho, atendendo as pessoas que estão lá? Consigo me imaginar atendendo as demandas, que às vezes são muito... essas demandas que às vezes são muito imprevisíveis, porque essa é uma questão da psicologia, é muito imprevisível o nosso trabalho. Conversar com um psicólogo que está na clínica, se ele tem uma clínica particular, como é que é o dia a dia dele? Porque tem vários aspectos, por exemplo, da clínica particular que as pessoas não param para pensar quando elas escolhem. Eu quero trabalhar na clínica, quero. Mas você tem um perfil para trabalhar sozinho? Você tem um perfil para passar vários atendimentos, às vezes sem conversar com ninguém, além dos pacientes, sem ter uma equipe para conversar? Aqui ele reforça que esse autoconhecimento é crucial, porque cada área exige um perfil diferente. Mas e depois de formado? Mesmo com o perfil em mente, a realidade bate na porta. O Vitor tinha um sonho na graduação, mas o primeiro emprego foi em outra área. Você tem um perfil, aguentaria ficar muito tempo nisso? São coisas que às vezes a gente não se pergunta na natureza do trabalho, que depois nos assombram em outro momento. Em saber qual é o dia a dia, quantas horas são de trabalho, como que faz para ingressar nessa área. Eu lembro que quando eu cheguei no CAPS, no CAPS Ponta do Coral, especificamente lá em Florianópolis, e tinha um professor, o Marquito, que ele era um professor fantástico, assim. Vinham alunos de outros cursos fazer as matérias com ele. Eu lembro até hoje de uma matéria chamada Sociedade e Loucura, que os alunos sentavam nas fileiras para fazer a aula com ele, sentavam nas fileiras e no chão. Então a sala era grande, tinha uns 60 a 80 lugares, e tinha mais as pessoas sentadas no chão da aula dele. E ele tinha um perfil para trabalhar no CAPS. E existe um perfil para cada local de trabalho, que a gente tem que entender sobre a gente, ou pelo que a gente quer ser. O que isso demanda? A gente sabe que não é qualquer psicólogo que consegue trabalhar no CAPS. Não é qualquer psicólogo que consegue trabalhar numa escola. Então, assim, ter essa noção do qual é o nosso perfil e qual é o perfil do local para ver se bate o santo é muito importante. Não que não possa mudar com o passar do tempo, mas ter esse autoconhecimento. Então, o primeiro passo a ser feito é na graduação. Eu ir visitando os locais e imaginando. Eu me imaginaria, por exemplo, entrando e sentando na sala. Por exemplo, vou fazer a pergunta para ti agora. Tu atendeu aqui. Tu consegue te imaginar entrando todos os dias para sentar naquela sala ali para atender as pessoas? Eu consigo imaginar. Neste momento, o Vitor me faz uma pergunta pessoal. Vitor se refere ao programa Guarda Bem, local onde eu e meus colegas fizemos o estágio de psicodiagnóstico na 7ª fase. O programa Guarda Bem é pertencente à Prefeitura Municipal de Caçador e, por meio da Secretaria da Educação, já realizou mais de 30 mil atendimentos e oficinas nas escolas desde 2019. O intuito principal é, através de uma rede multidisciplinar, atender crianças e adolescentes das escolas públicas que tenham algum tipo de dificuldade ou problema de aprendizagem. Entende assim, eu consigo imaginar fazendo isso como minha atividade de vida. E saber, e não ter vergonha de falar como não também. Sim. Porque se tu chegasse aqui, exposto e fizesse que nem até pode acontecer, de falar assim, não é isso que eu quero. Beleza, é uma informação muito importante. Aqui, nesse estilo de trabalho, não é o que eu quero. Então eu vou ter que buscar outros. Então ele tem um trabalho de autoconhecimento que tem que acontecer, a gente saber o que é o nosso perfil, junto com um dos locais que a gente vai trabalhar como psicólogo. Por isso que no início eles falam quais são as áreas dos psicólogos, eles fazem aquela lista de tudo que o psicólogo pode trabalhar, desde perito a 1 milhão de coisas. Sabendo disso, a gente começa a ir aos pouquinhos, arriscando até encontrar. Porque não vai ser de primeira. Sim. E você já teve alguma noção, assim, lá na tua graduação, você já foi pesquisando, você já foi tendo essas vivências, e você acredita que hoje você está no perfil correto, no local correto, ou você já teve algum que você também se identificou, mas por uma questão financeira você resolveu trocar? Como que foi essa escolha? Olha, na época da graduação, eu tive um momento muito
quase uma epifania, assim, quando eu tive a minha primeira matéria de psicologia da pessoa com deficiência. Quando eu tive aquela primeira matéria que eu fui, me mostraram um mundo que eu nunca tinha parado para pensar. Essa é a verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre o mundo das pessoas com deficiência. Naquele momento, quando chegou e que me apresentaram, pessoas com deficiência me explicaram, os professores me explicaram, e a gente foi visitando as associações e conversando com as pessoas, naquele momento, quando eu notei, eu falei, nossa, a minha visão de mundo era limitada. Minha visão de mundo não era nem perto do que ele é. E naquilo eu achei incrível, assim, entender como é que as pessoas se adaptam a viver no nosso mundo. Porque o nosso mundo tem momentos bem difíceis, bem cruéis. Então, como que essas pessoas se adaptam? Fazem faculdade? Como é que elas seguem a vida dela, montam as famílias dela? E como que a psicologia pode contribuir para a adaptação dessas pessoas? Seja no local de trabalho, seja na escola, seja na sociedade. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, opa, que interessante isso. O meu sonho na época era trabalhar num laboratório de um professor que ele é até falecido, que era o Laboratório de Estudos da Pessoa com Deficiência. Só que era muito difícil de entrar nos laboratórios. Nesse eu não consegui entrar. Só que o que eu fiz? Eu fui pegando outras matérias. Peguei psicologia ambiental, fui pegando que eles vendavam, todos os alunos deixavam em algum ponto da universidade com um colega, né? E tinha que voltar para a sala de aula. Esse era o primeiro dia de aula. E daí tu ia falar todas as dificuldades que tu teve, se tu tropeçou, se não tinha indicação dos locais, porque se tu não fizer essas coisas, tu não notaria. E durante a minha graduação, eu até estava olhando meu histórico ontem, eu fui fazendo muitas matérias de psicologia de pessoa com deficiência. Até que na última fase da minha faculdade eu fiz pessoa com deficiência na educação básica. Na época, fiz a matéria, adorei, fiz até um trabalho envolvendo a APAE de Florianópolis, no caso. Nisso eu saí. No que eu saí da faculdade, a primeira demanda que eu tinha achado emprego. E eu tinha duas grandes opções que apareceram para mim naquele momento. Ou ia atender num plano de saúde, que pagava um valor abaixo do que eu esperava. Era 30 minutos a sessão, era um valor abaixo do esperado, era bem difícil, assim, tinha que ganhar por quantidade. Ou ia trabalhar numa empresa. Na época eu optei por trabalhar numa empresa. Isso é muito importante. O primeiro emprego não define a sua carreira inteira, mas a história do Vitor mostra como aquela semente plantada na graduação pode florescer anos depois. Eu fiquei na empresa durante vários anos trabalhando, empresa de tecnologia lá de Florianópolis. Claro, muitos envolvendo recursos humanos, muito envolvendo seleção, recrutamento, nacional e internacional. Então, assim, tem muitos desafios no início da graduação. Mas naquele momento eu já tinha, lá naquela, acho que foi quarta fase, uma pulga atrás da orelha. Quando eu fiz aquela matéria de pessoa com deficiência. Poxa, eu queria trabalhar com isso. Eu não sei como, não sei quando, não sei o quê. Assim como eu tenho uma pulga atrás da orelha também de trabalhar, por exemplo, que eu gostei muito de trabalhar na maternidade. Hospital universitário na maternidade. Eu achei incrível aquele trabalho daquelas psicólogas. Então, ficou essa pulga atrás da minha orelha. E eu fiquei buscando a oportunidade de, em algum momento, trabalhar nisso. Eu estava lá na empresa, fazendo meu trabalho, mas de olho se abriria um concurso. Porque na educação, a maior parte é através de concurso. Até tem nas escolas, mas é bem reduzido relacionado aos concursos públicos. Então, nisso apareceu o concurso de caçador. O caçador, eu falei, vamos embora, vou até caçador, vou sair de Florianópolis lá para fazer o concurso de caçador. Nunca tinha vindo para a cidade. Não conhecia e fiz a prova ali até no DOT. Fiz a prova e eu lembro até na hora da prova que eu falei assim, nossa, não sei se fui bem ou não nessa prova, não tenho certeza. E voltei e fui de cabeça para trabalhar na empresa de novo. Só que em julho me ligaram e falaram assim, julho de 2024, me ligaram e falaram assim, não, você passou. Eu falei, passei, você passou, você vai ser chamado. E aí, mas para onde que eu vou trabalhar? Vai ser provavelmente para assistência social, né? Porque era ou assistência social ou educação. Eram os dois lugares desse concurso. E eu fiquei me coçando assim, nossa, eu nunca trabalhei na assistência social. Não fiz estágio específico na assistência social, nem nada. Como será que vai ser? Aí eu cheguei, não, o 6º e o 7º lugares do concurso, que é a Jéssica e eu, né? São para educação.
E na educação é a inclusão com a pessoa com deficiência também, um dos trabalhos que a gente faz. Então aquilo que eu tinha visto lá na quarta fase voltou 6 anos depois, voltou a oportunidade de eu realmente exercer e trabalhar naquilo que eu queria. Não foi instantâneo. Não vai ser instantâneo para ninguém. Eu quero ser um clínico super bem sucedido. Não vai ser de um ano para o outro. Isso vai acontecer. Vai levar um tempo. A gente vai precisar de capacitação. Esse é outro ponto muito importante. O psicólogo tem que estar sempre fazendo uma pós-graduação. Sempre. Ele se formou, tem pós-graduações por R$200. Faz uma pós-graduação que seja alguma coisa para continuar se capacitando. Porque se parar, a faculdade não é suficiente. Pode ser a melhor faculdade do Brasil, na época eu acho que era até um UNB, não é suficiente para tu exercer como psicólogo. Tu precisa estudar, além de pós-graduações, de vez em quando pegar algum livro, alguma coisa de pós-graduações, sabe? Pegar alguns livros de pós-graduação. Por exemplo, aqui são os livros da pós-graduação de psicologia educacional, que tem que fazer, né? De milhões de temas ali. Nesse momento, Vitor coloca sua cadeira para trás, se inclina em direção ao armário ao seu lado e retira 9 livros de lá. Todos eles são da pós-graduação, com títulos como Metodologia do Trabalho Científico, Neurofisiologia, Psicologia Educacional e muitos outros. Que podem ser utilizados para ajudar. E a gente tem que estar sempre estudando. Porque o conhecimento ele vai se atualizando e se a gente parar de estudar, a gente fica defasado. E a pior coisa que pode acontecer com o psicólogo... Não, a segunda pior. A pior é ser antiético. Né? Segunda pior coisa que pode acontecer é ele ficar defasado. Então, nisso a gente tem que estar sempre estudando. Então não vai ser do dia para a noite. Tu não vai sair da faculdade e exercer exatamente do jeito que tu queria. Vai levar um tempo, mas não desistir do sonho que tinha lá desde o início. Ao longo da entrevista, Vitor relata um pouco de como foi o seu início de carreira e foca na questão salarial e na desvalorização do profissional da psicologia pelo mercado de trabalho. Então, de início, eu fiquei com muito receio relacionado principalmente à questão dos salários. Na época, os primeiros empregos que eu fui buscar ali, quando eu me formei em 2018, os empregos, eles tinham alguns que estavam pagando na época R$1.400, R$1.500 na época. Para psicólogo formado, tá, cara? Que estava escrito que era para psicólogo. Eu olhava para aquelas vagas e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu tive que ir buscando, filtrando as vagas até alguma que tivesse um pagamento melhor. E também a possibilidade de alguma delas de ter crescimento interno. Porque, principalmente nas empresas de tecnologia e empresas em geral, tu não é contratado para ser chefe. Tu é contratado para ser básico do RH, assistente de RH. O termo que eu fui contratado primeiro foi assistente de recursos humanos, não era nem como psicólogo, tá? Os pré-requisitos mesmo assim era nível médio, mas eles queriam um psicólogo. Ou algum estudante de psicologia para fazer esse trabalho. Então, no início, me assustava muito o salário que as pessoas pagavam. Mas, no início, sempre vai ser difícil de pegar o salário no início da carreira. Depois, quando você está lá dentro, mostra o seu trabalho, mostra que é qualificado, aí as pessoas começam a te dar mais espaço. Então, antes de eu vir para cá, me ofereceram também cargo de analista depois na empresa. Não, você vai sair para o concurso? Não, pera, eu te ofereço outro cargo. Não, agora eu não quero, né, amigão? Agora já foi. Mas é tudo sempre aos poucos, se capacitando, mostrando. Porque a gente tem muitos colegas formados que não são muito bons na atuação dele. Isso é uma verdade do curso de psicologia. A gente tem colegas nossos que talvez não tenham o perfil ou talvez o engajamento que a gente gostaria de que eles tivessem, né? Até pela quantidade de colegas que a gente tem, sempre formando a todo momento. As empresas, elas têm medo de contratar psicólogo, porque eu não sei se ele vai ser uma pessoa engajada ou não. A chance de ser alguém que não está nem aí é muito grande. Então, a partir do momento que você se mostra engajado, mostra que vai fazer o serviço, quando entra, a empresa já... Não, pera, ele sabe do que ele está falando.
O psicólogo ele ainda tem que conquistar o espaço dele. Não é só porque ele é uma profissão nova, mas é um pouco da natureza do trabalho. Ele tem que conquistar. As pessoas têm que ter confiança no que você fala. Tem que ter confiança no que você faz. Não é direto contratado, já ter os pré-requisitos e fechou. Não. É um espaço de conquista dentro dos ambientes. Todos que for trabalhar. Aqui podemos levantar uma questão autorreflexiva. Que tipo de profissional eu quero ser? O trecho que você está prestes a ouvir, para mim, é o ponto alto dessa entrevista. Nele, o Vitor vai falar sobre responsabilidade, curiosidade e flexibilidade do estudante de psicologia. E como muitas vezes o estudante perde por estar com a mente fechada. Coisas que eu teria feito diferente na minha graduação, por exemplo. Na graduação, a gente pensa muito na questão da prova, da aprovação das matérias, e é realmente muito importante. Mas eu tenho que pensar nas matérias como que aquilo vai me instrumentalizar na hora do seu um psicólogo no campo de atuação. Porque algumas matérias a gente até fala, não, essa matéria parece inútil, parece alguma coisa. Se eu tivesse ido trabalhar em talvez um outro ramo, ou ficasse parado no recrutamento e seleção, todas aquelas matérias que eu fiz de psicologia com deficiência não seriam aproveitadas como elas deveriam. Então, assim, às vezes as matérias que a gente acha que é inútil, não são. E se acontece um caso assim, de que às vezes a gente não tem um professor muito bom na matéria, isso não exime o fato da gente buscar o conhecimento. Tinha um professor meu, o Roberto Cruz, que ele era bem rígido, foi eleito até para o CRP12 agora. Ele falava uma coisa que era muito verdade, era dolorida, assim. Quantas vezes você já entrou na universidade para ir fazer uma aula, ou ir fazer uma aula sua, e você viu um colega com um livro embaixo do braço? Não é comum. Talvez eles tenham um notebook, mas livros, a universidade não é um lugar onde está todo mundo com livros, todo mundo está lendo, e não lendo só o que o professor passa, mas outras coisas que tem fora daquilo que foi passado, porque esse é o momento de estudar. Esse é o momento principal de estudar e se instrumentalizar. E em alguns momentos a gente até discorda do professor, ou o professor não é bom como a gente gostaria, ou não concordamos com a pedagogia dele, mas, de qualquer forma, a gente tem que buscar o conhecimento. Porque quem faz a graduação é o aluno. A maior parte quem faz é o aluno. Então, nessa dica é assim, tudo bem, eu tenho muitos textos, muitos livros para fazer das matérias, mas abrir um espaço para eu ler alguma coisa da psicologia, mas que você queira. Não porque o professor mandou, sabe? O que você quer ler nesse momento? Meu Deus, tu abre a internet, tem um zilhão de livros lá para ler sobre tudo quanto é tempo, tudo quanto é área de psicologia. Se hoje tu quiser ler um livro sobre psicologia para perícias ou psicologia do esporte, tu encontra o livro. Tu encontra até na biblioteca da universidade, tu encontra. Então, assim, explorar, é o momento de tentar, de explorar, se aventurar dentro das áreas da psicologia. Porque se não fizer agora, não vai ser depois que vai acontecer. É olhar como os psicólogos trabalham, é se aventurar em teorias diferentes. A gente tem uma tendência, quando a gente chega na primeira e segunda fase, a entrar em clubes. Que é o clube, cada um escolhe uma abordagem e vai para o clubinho. Era muito forte isso lá na Federal e eu não gostava disso. Eu passei por vários clubes. Eu passei comecei falando que eu ia ser psicanalista. Comecei a faculdade falando que eu ia ser psicanalista. Depois eu vi sistêmica, fiquei maravilhado pela sistêmica. E ainda carrego comigo várias informações dessas abordagens, mas no final acabei tomando a decisão de usar primariamente a TCC. Mas não exime o conhecimento que eu tinha antes. Então é o momento de se explorar. É o momento de pegar um livro de uma abordagem que talvez não bata, sabe? Mas pelo menos para eu ler, eu entender, até quando for criticar, saber do que está criticando. Saber com uma crítica embasada para fazer. Então, realmente, se eu fosse resumir, é se aventurar um pouco. Visitar os locais, ler coisas que não leria antes, porque é um momento para isso. Depois, quando a gente começa a trabalhar, fica mais difícil.
fazer esse tipo de coisa. Então a tua dica é se aventurar. Se aventurar. Aventure-se. Isso, ir nos locais diferentes, conversar com psicólogos, isso é muito importante, que a gente não faz tanto, que é conversar com psicólogos que estão atuando. Sim, verdade. E ver quais são os desafios, porque às vezes a gente só fala dos positivos, né? Mas qual é o lado negativo desse trabalho? Quais são as dificuldades que você passa? Porque às vezes a gente não gosta de falar muito das dificuldades, mas elas estão ali. Isso. E até tem essa questão de a gente tá muito na teoria durante a faculdade, mas como é que eu vou gerir o local onde eu tô? A gente não aprende como que a gente... Toda essa questão burocrática, né? De você ter um lugar, de repente, de você contratar um funcionário, até a questão de concursos, talvez a gente não aborda muito, né? Esse teu processo foi muito individual, você teve influência, a tua mãe é psicóloga também, né? Ela é psicóloga também, ela se formou depois de mim, na verdade. Ah, se formou depois. Mas ela é psicóloga também, só que clínica, né? E lá em Blumenau. E tem influências que a gente tem, eu notei, mais de professores. Porque tinham alguns professores que faziam a gente parar de pensar sobre as coisas. Faziam a gente se aventurar um pouco. Tem esse professor, Roberto Cruz, tiveram vários outros que foram impactantes na minha formação, assim, principalmente porque eles puxavam a gente para olhar coisas que a gente não quer olhar. Quando vem um professor, por exemplo, uma matéria, que quando eu me inscrevi eu fiquei, nossa, que matéria que vai ser chata, era tipo gênero e sexualidades. Fiquei, nossa, a matéria vai ser muito chata. Não foi chato. Quem estava sendo chato ali era eu naquele momento. Porque o professor que deu a matéria na época, o professor excelente. Ele tratou do tema assim, com uma delicadeza e seriedade que realmente aquilo encanta. Que é um pouco também desse papel que o professor tem nos alunos. Mas é de estar aberto. Tem matéria que a gente olha assim, sabe, na rematrícula, que a gente olha que tem o nome da matéria, a gente já dá aquela respirada, já fica nervoso. Evitar um pouco isso. Porque esse é o momento para aventurar, sabe? Para tentar buscar coisas diferentes. Né? Às vezes a gente não sabe nem o que significa direito aquele nome, né? E a gente já fica apavorado. Com certeza. Tinha, na época de faculdade, assim, tinha matérias que eu olhava e eu pensava assim, nossa, eu vou fazer só para passar. Vou fazer só as coisas suficientes para passar na matéria. Mas eu saía perdendo quando eu fazia isso. Eu saía perdendo de muitas coisas, de muitas matérias. Até quando eram de outras abordagens, que não uma que, entre aspas, eu tinha escolhido. Aproveitar aquela. Porque tem um professor ali te ensinando. Quando que tu vai ter outra pessoa te ensinando uma abordagem assim? Tu vai ter que fazer uma pós-graduação na área, que é muito mais difícil. Então é o momento de se desafiar, de se aventurar, e além de ir para lugares onde tem outros psicólogos, conversar com eles, ver os desafios, mas também se aventurar na questão intelectual, de buscar coisas assim que você não vai ler o que o professor passou. Se eu for ler só o que o professor passou, eu vou ficar formado na matéria de acordo com aquele professor. Mas tem muito mais coisas escritas, tem muito mais coisas sendo publicadas. Artigos, e é tão rápido de procurar um artigo. Nossa, em poucos minutos tu encontra artigos sobre tudo, no que for. Cielo, no Ciedu, acho que tem outro também. Mas se aventurar, porque esse é o momento. Depois, quando começa a trabalhar, fica mais difícil. E você mencionou sobre os clubinhos, né, das abordagens. Hoje você falou que você já tem a tua muito bem definida, né? Mas você ainda percebe durante a tua atuação que você consegue olhar para aquela... Hoje você tem mais crianças, né? 100% crianças e adolescentes, né? Adolescentes. Você consegue olhar para aquela criança ou adolescente e ver ela de acordo com outras abordagens ou de repente ver que ela se encaixa melhor em outro tipo de teoria? Isso acontece muito relacionado às teorias do desenvolvimento. Porque o que acontece? As teorias do desenvolvimento, elas têm ali o Erik Erikson, o Wallon, tem o Freud, tem o próprio do Piaget, mas assim, as teorias do desenvolvimento é algo que a gente vê no dia a dia. E a gente nota que se eu selecionar uma delas e usar só ela, não vai dar conta. Tem casos que não vai fechar se eu for muito rígido na forma que eu lidar com aquilo. Então eu tenho que ter, claro, a gente tem algumas afinidades, querendo ou não, mas a gente tem que ter a liberdade de olhar para aquela situação e perceber assim, como que eu posso fazer o melhor para aquela criança. Não para eu mostrar que a minha abordagem é melhor. Não, o que eu posso fazer que vai ser melhor para o desenvolvimento saudável daquela criança. Que esse é o objetivo.
Não é eu provar que minha abordagem é a melhor. Jamais, esse não pode ser o ponto. O ponto que começa e que termina sempre é aquela criança. Às vezes é através da família dela, às vezes é através da assistência social, da saúde, mas o ponto final não muda. Que essa criança consiga ter a dignidade, primeiro de tudo, mas exercer os direitos dela. E nisso, se tu for pegar uma teoria do desenvolvimento, e se for pegar uma abordagem, não vai funcionar. Vou dar um exemplo bem prático. Posso usar princípios da terapia cognitiva para atender as crianças? Posso, uso bastante. Mas muito é sistêmico. Muito é das relações familiares. E eu noto que em alguns momentos eu não vou, talvez por insegurança, mas em alguns momentos puxa alguma coisa assim do desenvolvimento. Como é que foi essa mãe? Como é que foi esse pai? Como é que foi esse processo das fases ali do desenvolvimento da primeira infância, ali quando era bebê mesmo, que já é outra teoria de desenvolvimento. Então a gente tem que ser claro, tudo dentro da ética, dentro da ciência, do que a gente está fazendo, mas a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Não exagerar, claro, mas ter a flexibilidade de entender que nesse momento essa minha intervenção não é a melhor. Perfeito. Eu percebo muito essa questão das panelinhas que tu comentou, assim. E eu acho que essa frase que você disse é muito importante. Não querer provar que a minha abordagem é a melhor, é a mais correta. Eu percebo que as pessoas elas começam a se limitar muito e tratar as outras com certo desprezo, assim, sabe? Uma coisa assim, meio triste até. Fazer piada durante as aulas, eu acho bem chato isso. Mas muito bom, Vitor. Então, disso que você falou, a gente chamava isso de caloragem. Porque era quase sempre o calouro que fazia isso. Era um típico de atitude de quem está nas primeiras fases de psicologia, entrar em clubes. Porque quando tu vai chegando mais pro final, tu começa a ter mais experiências de estágio e começa a ficar um pouco mais... Não vai dar conta. Se eu entrar no meu clube, eu estou fazendo em benefício do meu ego naquele momento. Não benefício da exercer o trabalho como psicólogo. A trajetória do Vitor é uma aula de paciência e proatividade. Para fechar, eu pedi que ele desse um conselho direto para quem está nessa reta final, nos últimos semestres, ou para você mesmo que está começando. Escuta aí. O primeiro de tudo é não ter medo de se aventurar nas áreas. Porque se a gente tiver medo de se aventurar, a gente se limita. E isso é o que acontece muitas vezes. A gente fica inseguro, será que eu fiz? Tu falou até esse síndrome do impostor um momento, né? Mas o objetivo é não ter medo de se aventurar. Sempre com ética, com embasamento científico, mas ir lá e se aventurar. Dá um pouco a cara a tapa para se arriscar. Porque senão a gente nunca vai encontrar a área que a gente gosta, ou que a gente realmente talvez tenha até um certo dom, até uma certa facilidade no perfil para atuar. Que conselho bom, né? Confesso que depois da nossa gravação eu conversei com o Vitor e refletimos muito sobre isso. Não ter medo de se aventurar. Eu quero agradecer muito ao psicólogo Vitor Schmidt por essa conversa tão sincera e cheia de insights. E obrigado a você por ouvir mais um episódio do Psico Start. Esperamos que essa história inspire você a dar a cara a tapa e encontrar o seu próprio caminho na psicologia. Até o próximo episódio. Tchau.